Efésios, capítulo 6. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler aqui um versículo por enquanto. Na Epístola aos Efésios, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo de número 13. Todos encontraram? Amém. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Amém. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de haver desfeito tudo, possais ficar firmes. Nós queríamos falar um pouquinho nessa noite sobre resistência. A capacidade que nós temos individual de aguentar pancada. Existem materiais que na física e até na mecânica eles são chamados de materiais com maior tenacidade. A tenacidade, o material tenaz, é um material que ele consegue absorver uma quantidade maior de impacto ou de energia sem se romper. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre lá no capítulo, acho que se não me engano, no capítulo 6 de Isaías, né, que fala que o anjo pegou com a tenaz. O que o anjo pega com a tenaz? Uma brasa. Uma brasa ardente do trono de Deus ali, da presença de Deus. Então, que material tinha que ser esse que conseguia segurar uma brasa desse nível? Extremamente. Para poder tocar ali os lábios do profeta para que fossem purificados. Então era uma pinça, não sei, alguma coisa desse tipo, mas de um material extremamente resistente. Então, nós vemos que existem materiais que são resistentes e outros que são mais frágeis. Se a gente falar, por exemplo, do cristal. O cristal é um material bonito, tem aquele brilho, né, reluz. Mas o cristal, dependendo o timbre, o nível sonoro, o som pode fazer com que ele se rompa. É muito frágil. Se você derrubar uma peça de cristal no chão, já era. Agora, o diamante. O diamante é extremamente tenaz. Ele é duro, ele é resistente, ele aguenta, ele absorve pancada. Tanto que quem trabalha com vidros, né, eles usam um aparelho ali, uma ponta de diamante para cortar o vidro. E aquilo não perde o corte. Você pode cortar ali 200 vidros no dia, que o negócio está afiado, porque ele é duro. O diamante, ele é tenaz. Então, existem pessoas com tenacidade. Né? Por exemplo, se você olhar para um boxeador, o camarada, quando ele aguenta muita pancada na luta de boxe, por exemplo, ele é um camarada tenaz, porque às vezes o cara ele vence a luta não porque ele bate mais forte, mas ele absorve mais pancada. O outro bate tanto até cansar, e o camarada está lá de pé, aí é a vez dele de bater e o outro cai, não é? Quando o lutador ele é frágil, no boxe, por exemplo, eles usam aquela expressão, né? Que o cara ele tem o queixo de vidro.
Porque quando ele toma um soco no queixo, ele vai a nocaute. Porque ele não tem tenacidade, ele não tem resistência em absorver impactos. Então, considerando um pouco essa questão, agora que a tenacidade ficou um pouco mais clara para nós, qual é a nossa tenacidade? Qual é a nossa capacidade de absorver impactos? O quanto nós aguentamos apanhar? Se a gente for olhar para a Bíblia nessa questão, nós vemos alguns homens de Deus que tinham uma tenacidade admirável. É o caso de José, por exemplo. José, ele foi o primeiro filho de Raquel, esposa de Jacó. Lembra que Jacó, quando ele vai trabalhar para o seu tio Labão, ele trabalha 14 anos para ter Raquel como esposa. Ele trabalhou 7 anos, aí depois ali, aquela passagem os irmãos conhecem, ele foi enganado, foi dado ali a irmã de Raquel, primeiro a mais velha, Lia, ou Leia, dependendo da tradução, e depois Jacó questiona, Labão diz, não, aqui funciona assim, casa a primeira mais velha, depois a mais nova, então se você quiser casar com a mais nova que é a Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos, e Jacó concorda, e a Bíblia diz que aquilo pareceu pouco aos seus olhos, de tanto que ele amava Raquel. Aí o fato é que quando ele se casa com Raquel, Raquel não pode ter filhos, ela era estéril. E Leia já tinha filhos, as concubinas já tinham filhos, e depois de um tempo para frente ali, Deus, ele abre a madre de Raquel, e Raquel vem a ter um filho, seu primeiro filho. E nós podemos dizer aqui que esse era o filho do amor de Jacó. E o nome desse primeiro filho de Raquel era José. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim, que no segundo filho ela morre no parto. Quando ela dá a luz a Benjamim, ela morre no parto. E José, ele nasce, ali o filho do amor, de Jacó. E a Bíblia diz que José era um homem que tinha sonhos. E por questão dos seus sonhos, isso despertava inveja dentro daqueles que viviam com ele na sua própria casa. Os seus próprios irmãos tinham inveja de José. A gente viver uma situação dessa com alguém de fora é uma coisa, mas já pensou você conviver numa família onde os seus próprios irmãos têm inveja de você? Onde aquela situação é apertada dentro de casa? Eu acredito que isso deve ser muito mais doloroso na pele do que quando a coisa vem de alguém mais distante, não é verdade? E José, ele teve que conviver com aquela situação, e a coisa se agravou na vida de José quando seu pai, Jacó, resolve fazer uma túnica para ele. Eu não sei se Jacó costurava bem, eu não sei se ele era um bom manuseador ali de agulha, no crochê, no tricô, no tear, sei lá, a maneira que ele fez aquela túnica, Jacó já tinha idade, a túnica, a Bíblia disse que era toda colorida, não sei nem se essa túnica era tão bonita assim. O fato é que essa túnica, pela questão de ter sido feita por Jacó e dada ao seu filho preferido, José, agravou a inveja dos irmãos. Eu quero crer que todos os irmãos tinham as suas túnicas, talvez até mais bonitas do que a de José, talvez até mais bem confeccionadas, talvez eles tivessem comprado de uma pessoa que fosse profissional na arte de fazer ou de costurar ali, de ter um tear de túnicas, Enfim, eu estou especulando, mas o fato é que a túnica que chamava a atenção era de José, porque foi dada por seu pai. E os seus irmãos fazem ali uma cilada para José, nós conhecemos a história, Quem é bom de Bíblia conhece a história de José, e quem é ruim de Bíblia também conhece, porque agora tem novela de José. Mas sejamos todos bons de Bíblia,
deixa as novelas para lá. E ali eles fazem aquela armadilha, eles vendem José, José é levado ao Egito, eles pegam aquela túnica e roubam José, devolvem ao pai, inventam aquela história toda, olha, uma besta fera, ela atacou, está aqui a túnica manchada de sangue, enfim, ele morreu, ficou por isso aí. Mas José lá no Egito, ele se destaca, e ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que em tudo que José colocava suas mãos, Deus prosperava. E ali José trabalha, ele ganha o seu dinheiro dignamente, ele vai lá e compra outra túnica. Ele compra uma capa nova, uma veste nova. E agora ele tem uma outra veste, ele já não está mais despido da sua túnica. Mas por uma questão de uma cobiça mundana, vamos dizer assim, da mulher de Potifar, essa outra túnica que José comprou também lhe foi tirada, porque ela arma uma situação ali e para querer ali se aproveitar de José, nós não vamos entrar nos detalhes, e José foge daquela situação. Quando ele foge, ela tira aquela capa, aquela túnica que José vestiu, e ali ela lança José numa prisão. José agora ele é órfão de túnica de pai e órfão de túnica que ele comprou com o seu próprio dinheiro e foi parar numa prisão. Mas José era uma pessoa resistente. Ele era uma pessoa com uma tenacidade muito grande. Até onde eu e você somos capazes de receber pancada? José agora ele fica sem túnica, numa prisão, mas José começa a entrar nos sonhos de algumas pessoas. Ele começa a interpretar o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, e um pouco mais à frente, ele está interpretando o sonho do homem mais poderoso da terra naquela atualidade, naquele tempo, que era Faraó. E quando José interpreta os sonhos de Faraó, o Faraó o tira da prisão e o coloca como o segundo homem mais importante da terra do Egito. Na verdade, irmãos, naquela época, José era mais importante do que o próprio Faraó, naqueles anos onde ele trabalhou, nos 7 anos de fartura e nos 7 anos de escassez. Depois nós vamos ler isso na Bíblia. Quando José assume esse cargo, ele recebe uma nova túnica. Só que tinha uma diferença agora. Essa túnica não havia sido mais feita pelas agulhas, pela confecção do pai, e não havia sido comprada com o seu dinheiro em algum mercador qualquer. Aquele que lhe pôs essa túnica, aquele que lhe deu essa túnica, ninguém era capaz de retirar dele. Veja que a tenacidade de José contribuiu para um final que ele mesmo jamais sonharia. Então eu pergunto novamente, até onde vai a nossa capacidade de receber pancadas? Porque hoje o que nós nos deparamos são com pessoas que a menor situação de aperto, vamos dizer assim, a primeira coisa que vem na cabeça dela é o quê? Não vem mais para a igreja. Até onde você aguenta receber pancadas? Até onde você é capaz de enfrentar os seus problemas? Até onde você é capaz de aguentar certas situações que você está passando sem voltar atrás, sem abrir mão do propósito que Deus tem te chamado? Porque se a gente observar lá no Gênesis, no
capítulo ali do 42 em diante, especificamente no capítulo 45, quando José já era o governador da terra do Egito, quando já haviam se passado 7 anos de fartura e haviam entrado num período de escassez, tendo já 2 anos de fome na terra do Egito, onde as nações vizinhas padeciam de fome, as pessoas estavam morrendo por causa da fome, e somente na terra do Egito havia alimento. Quem é que vem bater na porta de José lá para comprar alimento? Os irmãos. E qual é o comportamento de José diante dessa situação? Porque você aguentar pancada não significa Deus te fazer forte para algo para depois você se vingar. Significa Deus te fortalecer para você, quem sabe, poder até amparar aquele que um dia te fez mal. Isso é difícil. Veja aqui no capítulo 45, vou ler aqui rapidinho, para a gente entender bem o que a gente está dizendo aqui, ó. No Gênesis 45 diz assim, ó: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Lembra que eu falei que ele era mais importante que Faraó? E por senhor de toda a sua casa, e como regente ou governador em toda a terra do Egito. Veja o que José diz aos seus irmãos: olha, tudo isso que me aconteceu, eu entendo hoje que não foi culpa de vocês. Deus permitiu que eu viesse para cá, Deus me fez passar por tudo isso, para que hoje eu pudesse estar sustentando a vocês, para que vocês não pereçam com essa fome que vem sobre a terra, que assola toda a terra. Até onde nós somos capazes de aguentar pancada? Até onde nós somos capazes de aguentar os reveses da vida, sem desconfiar ou sem duvidar daquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, e nós permanecermos firmes, sabendo que o Senhor, Ele controla todas as coisas, e ainda que hoje eu não entenda o que Deus esteja fazendo, amanhã eu vou poder glorificar o nome dele. Amém. Sabe quanto tempo que durou isso na vida de José? A Bíblia diz que José foi vendido quando ele tinha 17 anos. E com 30 anos ele subiu ao trono do Egito, ao lado de Faraó. 13 anos. Como será que eram as noites de José no fundo da cela, escura, sozinho? Quando ele lembrava que os irmãos podiam estar dormindo nas suas camas quentinhas, com os travesseiros, com seus cobertores, com as suas famílias, e ele jogado ali, talvez com um rato passando na cela. Mas até na prisão ele prosperava. Sim, ele cuidava, ele governava a prisão também, né? O carcereiro entregou a prisão na mão dele. Quer dizer, mas vejam que existe uma capacidade na pessoa para ela absorver pancadas. Aquele que acha que vai ser crente, vai ter os seus problemas resolvidos, está se enganando. A Bíblia diz que nós temos
Nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra as hostes espirituais da maldade. E o texto que nós lemos lá em Efésios fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus por causa do tal dia mau. E ele vem. O dia mau vem. O dia da dificuldade vem. O dia da luta vem. Ai, não, mas eu sou filho de Deus. Amém, mas o dia da dificuldade vem. Ai, não, mas Deus me protege e me guarda. Amém, Ele protege e te guarda, mas a luta vem. O problema vem. E por que algumas pessoas aguentam e outras pessoas não aguentam? Já viu aquela situação? O camarada perde o carro, um exemplo. Ah, eu perdi o carro. Bom, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o outro perde um carro também, a mesma perda. Aí ele amaldiçoa a família, amaldiçoa Deus e amaldiçoa meio mundo, espragueja e se diz crente. Ou você crê que Deus está no controle de todas as coisas, nem se for para quando você orar. Lembra que o pastor Davi falou aqui no domingo? Que às vezes ele se ajoelha para orar e fala: Senhor, estou aqui. Estou aqui. Talvez eu não sei nem o que eu vou falar nessa oração, porque vai me faltar palavras para dizer algo. Mas eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque a tua palavra me garante que o teu Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Ainda que eu não saiba o que eu vou falar, mas eu estou aqui. E o teu Espírito vai fazer essa comunicação, essa ponte, onde o Senhor vai entender aquilo que eu estou passando. Eu sempre digo, que aquela passagem que diz que o Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a ideia original do grego, ela passa a seguinte ideia na tradução original: é Deus colocar o coração dele em nós, através do Espírito Santo, e sentir aquilo que nós estamos sentindo. Porque lá no escritor aos Hebreus diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele pode se compadecer das nossas necessidades, porque em tudo Ele foi humilhado. Jesus sabe o que é sentir dor, Jesus sabe o que é sentir sede, Jesus sabe o que é sentir fome, Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é ser esbofeteado no rosto, Jesus sabe o que é ser cuspido, Jesus sabe o que é colocar uma coroa de espinho na cabeça, Jesus sabe o que é ser preso numa cruz. E Jesus sabe o que é morrer por amor a alguém, como também sabe o que é ressuscitar para a nossa salvação. Então não tem situação que eu e você possa passar que Deus não saiba ou que Deus não entenda. Se você pensar assim, mas Deus não entende o que eu estou passando, não é. É confusão da tua cabeça, porque Deus entende sim. E no momento certo Ele vai dar um basta para essa situação. Você precisa ser forte. Você precisa ser alguém tenaz, alguém que suporte pancada, alguém que suporte a luta. Eu não vou romper não, porque Deus me fez forte. Eu não conto com a minha força, mas eu conto com a força do meu Deus. A Bíblia não diz: diga o fraco, eu sou forte. Por que o fraco diz isso? Porque a nossa fé se aperfeiçoa na fraqueza. Mas como que é esse negócio? A fé se aperfeiçoa na fraqueza. É simples. Quando eu sou fraco, quando eu vejo que eu não posso, a minha fé é colocada em Deus, e porque eu sei que Ele tudo pode e que Ele é forte, aí eu resisto às lutas, aos embates. Sabe aquela situação, às vezes a gente acorda de manhã e a gente começa a ficar desesperado com alguma situação, e às vezes você prostra, você chora, você resmunga, aí de repente você cai em si e fala: não, meu Deus está no controle de tudo. Aí você vai lá, você ora: Deus, Senhor, renova as minhas forças, me dá graça, me fortalece para mim vencer, para mim levantar, para o Senhor me carregar, mas este dia se for necessário. E a gente começa a caminhar
passo a passo. E quando vê, o dia vai fluindo e a gente começa a fazer aquilo que é para ser feito e Deus vai dando graça e a gente vai caminhando. E as situações difíceis, gradativamente, elas vão passando. Agora, o que você não pode é fraquejar. Ah, irmão, mas o irmão não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu posso perguntar assim para vocês também. Vocês sabem o que eu estou passando? Cada um tem suas lutas. Cada um tem suas dificuldades. Se eu pedir aqui para falar, quem não tem problema, levanta a mão. Será que alguém vai levantar a mão? Agora, se eu perguntar assim, quem tem luta, quem tem prova, quem tem dificuldade, levanta a mão. Todo mundo vai levantar a mão. Mas a Bíblia diz que Deus não nos dá uma situação, uma provação maior ou além daquilo que a gente possa suportar. Deus sabia que José ia ser moldado e feito um homem forte, um homem tenaz. E ele diz aqui, ele continua dizendo, apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tem. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também no seu pescoço. Se alguém falasse para José, olha José, você vai passar por isso, porque lá no fim Deus vai fazer isso na sua vida, será que ele entenderia quando ele tinha 17 anos? Não. Porque ele não entendeu o sonho. Lembra os 2 sonhos que ele teve? Ele teve o sonho que ele via ali o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Depois ele teve um outro sonho de 2 molhos maiores e outros menores se curvavam diante dele. Mas ele não entendeu a grandeza daquilo. E a Bíblia diz que Jacó, seu pai, considerava tudo aquilo no seu coração. O Evangelho nos molda a sermos pessoas fortes. O Evangelho nos prepara para sermos pessoas fortes. Mas como que é esse negócio de ser forte, irmão? É eu ser forte fisicamente? Não, é você ter estrutura espiritual. É bem diferente. Porque quando o dia mau bater a porta, você tem uma estrutura para resistir. A Bíblia não diz? Resistir ao diabo. Tem luta que parece que não passa. Tem situação na nossa vida que parece que não vai acabar nunca mais. E às vezes a gente até pergunta, fala, Senhor, esse negócio não acaba, vai durar para sempre isso aqui? Aí Deus vem e te fala, seja forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Deus vem e te exorta, seja forte. E a gente precisa entender, primeiro ponto, que o Evangelho, ele nos capacita, ele nos molda para sermos fortes. Outra situação, a comunhão com Deus nos torna fortes. Crente que não tem comunhão com Deus, não tem estrutura espiritual. A gente pode pegar um outro personagem bíblico. Eu vou correr um pouquinho aqui só para a gente poder concluir. Davi. A Bíblia nos apresenta um jovem, lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Um jovem que estava ali cuidando das ovelhas de seu pai.
Os irmãos já pararam para pensar nessa cena? Eu já falei aqui, muitas vezes eu leio algumas passagens e eu fico pensando, como que foi esse negócio, né? Eu fico tentando imaginar, como se eu estivesse ali assistindo aquela situação. Para Davi estar lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, aquilo era a rotina dele. A Bíblia diz que Davi ele era jovem, né? De gentil aspecto, né? Ruivo. Sabe qual que é a ideia do gentil aspecto no hebraico? Quando nós lemos gentil aspecto no hebraico, qual que é a ideia que passa? É um cara de gente boa. Sabe aquele cara com cara de gente boa? Sabe aquele cara que você olha assim para ele, você nem conhece ele, você fala, esse cara é gente boa. Pela feição dele. Tem gente que dá medo de ver, não tem? Você vê aqueles caras truculentos, né? Tem gente que você encontra na rua assim, se você estiver sozinho, você até muda de lado porque dá medo, não dá? Fala a verdade. Você vê uns caras mal encarados na rua, você fala, você nem conhece, às vezes o cara é bonzinho, mas a cara dele, quando você olha, aquela cara de mal, né? Mas Davi, a Bíblia diz que ele tinha uma cara de gentil aspecto. Era o típico cara gente boa, afeiçoado, talvez sorridente, simpático. Era aquele cara baixinho, franzininho, ruivo, sorrindo, contente. Era o tipo de gente que olhava, esse cara é gente boa. Fui com a cara dele. A Bíblia diz que ele está trabalhando lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele. Para pensar nisso. De repente chega alguém lá, Davi, teu pai está te chamando para você ir para casa. Não tinha relógio, né? Mas ele olhou para o sol, hora do almoço, sol alto, meu pai me chamando para ir para casa essa hora. Aconteceu alguma coisa? Meu pai está bem? Minha mãe está bem? Não, está todo mundo bem. Mas teu pai quer que você venha para casa. Meus irmãos estão bem? Sim, estão todos lá também. Meus irmãos estão em casa essa hora. Tem guerra. O que eles estão fazendo em casa essa hora? Alguns irmãos de Davi eram do exército de Israel. Não sei, teu pai está lá. E sabe o que mais, Davi? Samuel está lá também. Que Samuel? Samuel é o profeta? Espera aí. Samuel, o profeta, o sacerdote? Aquele lá que entra no tabernáculo, que vai lá no Santo dos Santos? Samuel está lá na tua casa, Davi. Já imaginou alguém vir no teu trabalho na hora do almoço? Ó, o cara mais importante da nação está te esperando lá na tua casa para almoçar. Sem nenhuma explicação. E quando Davi ouve isso, ele vai para casa, ele retorna para sua casa. Ele entra dentro da sua casa, ele vê lá o seu pai, seus irmãos, Samuel. Eu fico imaginando Davi, né? Ele tinha cara de quê? Gente boa. Oi. Tudo bem com vocês? Ô, seu Samuel, tudo bem? Eu imagino Davi desse jeito. E quando Davi chega, Samuel olha para ele, Deus fala no coração dele, é esse mesmo, pode ungir. Samuel pega o chifre onde ele carregava o azeite, que era um chifre que tinha uma rolha embaixo, em cima ele era tampado com cera, ele tira aquela rolha e despeja aquele azeite sobre Davi. E a Bíblia diz que na mesma hora, o Espírito de Deus começa a agir na vida de Davi. Glória a Jesus. A comunhão com Deus nos faz resistentes. Davi é ungido rei. Aí o que acontece? Passa tudo, né? Essa situação. Samuel vem e fala para Davi que Deus estava ungindo ele rei sobre todo Israel. Enfim, nós conhecemos a passagem. No capítulo 17, os filisteus fazem guerra contra o povo de Israel. Aí chega ali aquela guerra onde os filisteus tinham um gigante, um herói, e esse herói começa a afrontar o exército de Israel.
Quanto tempo que ele estava afrontando, que a Bíblia diz? 40 dias. O filisteu vinha lá e dizia alguma coisa parecida com isso, desafiando o povo de Israel. Não tem homem no meio desse exército para vir lutar comigo? Isso foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Eu vou olhar aqui por uma ótica diferente, irmãos. Imagina aquela situação onde você ouve uma afronta repetidas vezes, com uma certa frequência, e aquilo acaba perdendo um pouco o impacto. É parecido com aquela situação da mãe quando repreende o filho. Já viu quando a mãe chama a atenção do filho? Por que o pai, muitas vezes, ele tem um pouco mais de autoridade do que a mãe a respeito dos filhos quando são pequenos? Porque ele não repreende tanto, ele não está tão perto. E quando ele fala uma vez só, ele faz. A mãe não. Vai lavar a louça. Aí o filho, a filha escuta, conheça esse tom de voz, está tranquilo. Vai lavar a louça. Está tranquilo, tá sossegado. Já mandei sem lavar a louça. Bom, o tom de voz ainda está brando, né? Aí começa a chantagem, né? Porque o dia que eu morrer, não sei o quê, não é assim que acontece? Mas ainda está tranquilo. Aí quando a mãe tira o chinelo, que a voz exalta um pouco mais, aí a criança olha e fala, agora o negócio complicou, agora é hora de lavar a louça. É assim que funciona, né? Se as mães falassem uma vez só e cumprissem o que falou, as crianças ouviriam de primeira. Mas porque elas falam repetidas vezes e vão relevando, as crianças ficam assim. Pelo tom de voz elas sabem, não, dá para enrolar mais um pouquinho, eu obedeço agora, né? Para o exército de Israel, estava uma coisa parecida com isso. Não tem homem aí para vir lutar comigo e tal. E o povo ninguém se manifesta, todo mundo sossegou e vai ver que não tinha mesmo, né? O problema de Golias, o problema todo de Golias, foi o versículo 23 do capítulo 17. Esse foi o problema de Golias. Está escrito aqui, ó. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras que ele repetia sempre. E Davi as ouviu. Esse foi o problema de Golias. Davi ouviu o que ele falou. Porque Jessé, o pai de Davi, havia mandado Davi levar comida para os irmãos lá no fronte de batalha. Já fazia 40 dias que eles estavam lá e não vinha notícia. Ganhou, perdeu, morreu, está vivo. Quando tem uma guerra, uma batalha, se espera uma notícia daquela batalha. 40 dias ninguém falava nada. Jessé pega Davi, vai lá, leva comida para os seus irmãos e dá uma sondada lá, ver como está a situação. Quando Davi chega lá com a intenção de levar comida para os irmãos, aquilo que para aqueles que já estavam lá era rotina, para Davi era novidade. E quando Davi ouve o gigante questionando, não tem macho aí não para vir lutar comigo? É duro para um homem ouvir isso. Davi olha para aquela situação, vira para os irmãos, para o pessoal do exército, e fala, escuta, vocês não estão ouvindo o que esse cara está falando? Ele está desafiando a gente, está perguntando se tem homem aqui para lutar com ele. Ele já está falando isso faz 40 dias. Aí Davi fica indignado. Eu vou lá. Como assim, Davi? O irmão dele reluta com ele. Você quer se aparecer? Não, eu vou lá. O que vão fazer para quem lutar com ele? Olha, o rei falou que quem lutar com ele vencer, ele vai dar a filha dele como esposa, não vai ter que pagar mais imposto, vai ter uma vida boa, ele vai enriquecer, vai viver às portas do palácio, e assim. Davi olhou e falou, eu vou lá, eu quero isso aí para mim. A comunhão com Deus te faz resistente. Era um outro homem já ungido por Deus. E quando ele ouve essa situação de afronta,
ele bate na mesa e ele enfrenta o gigante. Quantas batalhas nós temos enfrentado ou nós temos fugido? Quantas situações de luta nós nos colocamos firmes diante da peleja ou nós fugimos e fazemos como o exército de Israel? Já fala isso há tanto tempo, deixa eu falar mais um pouco. E a gente não se posiciona. Às vezes nós lutamos até sozinhos, humanamente falando. Quantas madrugadas você não se pôs a orar, você não se pôs a clamar e não se pôs a buscar Deus por uma situação? E eu te digo que nada disso é em vão. Aleluia. Tudo isso tem um valor diante de Deus. Glória a Jesus. Amém. Tudo isso é Deus te preparando, é Deus te fortalecendo, é Deus te ensinando que com Ele você é resistente, que com Ele você é forte, que com Ele você é vencedor. Ainda que o inimigo te afronte todos os dias, ainda que aquele som ecoe nos teus ouvidos todos os dias, você não desiste e não volta atrás, porque você confia na força do teu Deus. Glória a Jesus. Quanto que nós aguentamos tomar pancada, irmãos? Eu vejo pessoas que passam por situações tão pequenas e já querem jogar tudo pro alto. Gente que não faz a menor ideia do que é lutar contra o diabo, do que é você estar muitas vezes ali no campo de batalha, enfrentando o inferno. E Deus diz, não desiste, continua firme, porque Ele é quem te fortalece, não volta atrás. A impressão é que se você recuar, a coisa vai melhorar, vai nada, vai piorar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Revesti-vos no Senhor, para que possais estar firmes no dia mau. Como é que você se reveste do Senhor? É assistindo novela? É assistindo filme? É comendo desequilibradamente? É dormindo? É jejuando e orando. Jesus não falou? Certa feita levaram uns endemoniados ali para os discípulos e eles foram ali para expulsar o demônio e não conseguiram expulsar. Aí levaram para Jesus, falaram assim: olha, viemos trazer para você, porque seus discípulos não conseguem expulsar esse demônio. Aí Jesus vai lá e expulsa o demônio e os discípulos depois questionam: por que nós não conseguimos? Aí Jesus diz assim: tem certas castas que só saem com jejum e oração. É luta, é batalha espiritual, é você se posicionar diante de Deus, saber em quem você tem crido e falar: daqui eu não arredo o pé, eu não saio da minha posição, eu estou aqui, venha o que vier, eu não vou recuar e Deus vai me dar graça. Aleluia. Mas e quando bate o sentimento de fraqueza? E quando bate o sentimento de desespero? E quando bate aquele sentimento humano de que não vai dar, de que não tem jeito, onde você ali pensa em chorar, em cair, se prostrar e largar tudo? Porque isso vem. Aí você sabe que você tem um Deus que está cuidando de você. E você volta para a tua posição novamente. Porque o crente até caído, ele está sobre a rocha, que é Jesus. Eu te falo, do chão você não passa. Do chão você não passa. E Jesus é a nossa rocha, é o nosso alicerce. Ele é quem nos fortalece, Ele nos põe em pé e nos prepara para pelejarmos novamente. Glória a Jesus. Quantos reveses, irmãos! Quantas lutas! Quando tudo parece que está bem, o inimigo vem com mais uma rasteira. E às vezes a gente pensa em entristecer, pensa em desanimar, pensa em, meu Deus, mas por quê? E Deus está te fazendo alguém tenaz, Deus está te fazendo alguém forte, Deus está te fazendo alguém com quem Ele vai poder contar.
Porque Deus vai contar com o covarde? Deus vai contar com aquele que na primeira dor de barriga ele já quer ir embora para casa? Deus ele vai contar com aquele que ele sabe pode tirar tudo dele, pode tirar tudo dela, mas a fé dela é inabalável. Pode perder tudo, mas ele continua crendo, ainda que ele não tenha forças para falar, para caminhar, mas ele continua crendo no Senhor. Eu sei que eu tenho crido, o meu Redentor vive, e ele se levantará um dia ao meu e ao seu favor. Até quando, até onde nós aguentamos tomar pancada, irmãos? Davi, ele vai lá, ele olha para aquele gigante. Já imaginou a cena de Davi lutar com aquele gigante? Um homem de quase 3 metros de altura. E Davi era baixinho. O homem mais alto que tinha em Israel era Saul, o rei. A Bíblia fala, tem um versículo que diz que o exército de Israel dava no ombro de Saul. E ele não foi corajoso para ir lá. Aí ele pega a armadura dele. Veste aí, Davi, para você ir para a batalha. Davi coloca aquele negócio, ele não consegue nem se mexer. Mas não dá, rei. Não tem jeito de eu andar com esse negócio. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir com o que eu tenho mesmo que tá bom. O que é que você tem? O que você tem hoje? Às vezes você olha para você mesmo e fala que você não tem nada. Mas eu te digo que você tem o Senhor dos Exércitos a seu favor. Você tem o Senhor que peleja por você. Você pode não ter uma espada na mão agora, fisicamente falando, um escudo bonito, fisicamente falando, uma couraça de bronze, enfim, sei lá do que, mas você tem o Senhor que peleja as tuas batalhas. Aleluia! E Ele é quem nos dá vitória. Ele é quem nos faz triunfar. Mas a gente precisa ficar firme. Seja tenaz. Aguente pancada. Aguente bordoada. Tá doendo? Tá, mas eu não saio. Tá difícil? Tá, mas eu não arredo o pé. São os da minha própria casa que vêm contra mim? São, mas eu creio que Deus é misericordioso para mudar essa situação. Porque quando a luta vem de fora, ela é menos difícil. Mas a Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Resista, não desista, persevere, vá em frente, confia que o Senhor é aquele que te dá vitória, o Senhor é aquele que te faz forte, o Senhor é aquele que derruba o teu inimigo. Davi, ele vai ali, ele vê o gigante se aproximando, ele corre diante do gigante, pega ali 5 pedras no ribeiro, ele tira uma funda. Quando ele roda aquela pedra ali, que ele lança aquilo, eu creio que Deus dá até um empurrãozinho, né? Ajeita a mira ali, bem na fresta do elmo do gigante, do capacete do gigante. A pedra vem e crava na testa dele. Cadê o gigante? Caído no chão. Davi olha para aquele homem daquele tamanho caído no chão, pega a espada dele, sobe em cima do peito dele, corta a cabeça dele fora. Acabou a ameaça. 40 dias de afronta, caiu por terra. Glória a Jesus. Por quê? Porque alguém forte foi ali e se dispôs a pelejar. A tua luta, a minha luta, não é contra a carne ou sangue. Os nossos inimigos não são pessoas, mas são ossos espirituais da maldade, que agem na vida de pessoas, que influenciam pessoas para vir nos fazer mal. E a nossa peleja, ela tem que ser num âmbito espiritual. Aleluia! E no âmbito espiritual, você só vence na presença de Deus. Glória a Jesus.
Senão você não vence. As nossas lutas, elas são conquistadas, elas são vencidas no mundo espiritual. Quando você vence no mundo espiritual, você vê a vitória se materializar no mundo físico. Aí acontece aqui, aí a gente vê, olha, tal pessoa foi liberta, tal pessoa se converteu, Deus mudou ali a situação da vida de fulano, de ciclano, por quê? Porque a luta foi vencida espiritualmente, o inimigo foi derrotado espiritualmente, e aí nós vemos a coisa acontecer fisicamente. Tem gente que está lutando errado. Está lutando contra o pai, contra o irmão, contra a irmã, contra a esposa, contra o marido, contra o filho, contra o vizinho. Aí é a luta perdida. Aí não tem vitória. Seja resiliente. Seja resistente. Aguente pancada. Não se entristeça e não se enfraqueça por qualquer coisa. É preciso ser muito mais corajoso, como eu sempre digo aqui, para você aguentar tudo e ficar quieto, do que para você sair falando o que vem à mente. Porque isso é reação. E você controlar o teu ímpeto é mais difícil. Não está escrito lá em Tiago, capítulo 3? Aquele que domina a sua própria língua é varão perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Isso significa que nenhum de nós dominamos a nossa própria língua, mas a gente precisa melhorar, a gente precisa ser forte, eu preciso ser resistente. Não é qualquer palavrinha que vai me tirar do sério, não é qualquer situação que vai me fazer eu perder a minha linha, eu vou querer ali descambar, eu vou chorar, eu vou enfraquecer, eu vou voltar atrás, não, porque eu tenho um Deus que peleja comigo. E nos meus momentos, porque eu sou humano, de tristeza, de dor, talvez até de choro, o Senhor é aquele que nos fortalece. Amém? Que Deus abençoe e fique essa palavra para a nossa meditação e que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém? Vamos